em pecado, porque se entrasse em pecado naquele lugar, ele morreria. Então ele se preparava, ele era purificado dos seus pecados, e aí ele ia representar o povo ali diante daquela arca, a presença de Deus. E o povo, ao sair do Egito, desfilou pelo deserto por 40 anos com esta arca, e ali estava a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fez uma promessa, que não ficaria simplesmente ali na arca a sua presença. A Bíblia diz que ele fez uma promessa de enviar um Salvador, aquele que estaria resgatando o homem dos seus pecados, que o traria novamente a sua presença para manter uma intimidade perfeita para junto dele. E é isso que aconteceu. A Bíblia diz que cumprindo-se os dias que Deus havia estabelecido, o anjo do Senhor aparece para Maria, lá em Belém, lá na Judéia. Lá nasceu o Senhor Jesus Cristo. Em uma simples manjedoura veio aquela criança em um lugar humilde, onde as pessoas ali não estavam crendo, porque esperavam alguém diferente, esperavam um rei que estaria os libertando do império de Roma naquela época. Eles não entendiam, mas Jesus veio em humildade. A Bíblia diz que Deus, ele pagou um preço muito alto para reaver a intimidade com o homem. Jesus nasceu, e a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E ao iniciar ali o seu ministério, a Bíblia diz que com 30 anos ele vai ao Rio Jordão, ali para ser batizado por João Batista. E quando João Batista viste Jesus vir até ele diz que aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado, ali estabeleceu-se ali o seu ministério. Ele dá início ao seu ministério e começa a curar os enfermos, a limpar os leprosos, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos. Os paralíticos começam a caminhar e ele começa a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E todos aqueles que se arrependiam eram batizados e ali passavam a seguir a Jesus, a ter uma intimidade com este Jesus maravilhoso. Mas a Bíblia diz que para o resgate, para que houvesse o resgate das nossas vidas, um pagamento pelos nossos pecados, deveria haver um derramamento de sangue. No passado era derramado sangue de animais para que o pecado das pessoas fosse coberto, mas agora era um sangue diferente, um sangue que estaria redimindo toda a humanidade dos seus pecados e os recolocando de volta à presença do seu Criador. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi levado para a cruz do Calvário, o lugar chamado Caveira, o Gólgota, o lugar da morte, o lugar da entrega, onde Jesus ali entregou a sua vida. Ninguém precisou tomar a sua vida, ele mesmo a deu, ele entregou a sua vida. Este foi o pagamento pelos nossos pecados, este foi o preço que o Pai pagou. Quem ousaria fazer isso? Entregar o Filho para morrer pelos seus inimigos? Mas Deus fez isso. Ele fez isso com um propósito de nos levar junto dele, porque esse é o propósito da criação do homem. De Gênesis ao Calvário, de Gênesis ao Gólgota, o propósito de Deus foi esse: está conduzindo o homem a ter uma intimidade perfeita com Ele. Que preço nós deveríamos pagar, sendo pecadores, sendo merecedores de inferno? Que preço nós deveríamos ou poderíamos pagar para que nós fôssemos salvos? Certamente
esgotaria-se todos os recursos dessa terra e jamais nós conseguiríamos pagar pela nossa alma ou por uma alma somente. Mas a Bíblia diz que não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue, o sangue inocente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou na cruz do Calvário. Ali está o pagamento pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que isto é de graça. Em Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. A salvação, ela é de graça. Entenda que você foi criado para Deus. Nós fomos criados para Deus. Nós não fomos criados para viver uma vida de sofrimento, uma vida de desprezo, uma vida de perdição. Nós somos criados para ver uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida feliz. E essa vida se dá quando nós reconhecemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós somos criados para viver para Deus, que nós somos criados para viver inteiramente para Deus. Nós não fomos criados simplesmente para passar por este mundo e aqui marcar a nossa história aqui nas manchetes deste mundo, mas nós somos criados para um dia habitarmos juntos do Senhor nosso Deus. Nós não nascemos para morrer, por isso que ninguém aceita a morte. Se você for ao hospital, lá na UTI, você poderá ver uma pessoa totalmente debilitada, sem condição alguma, muitas vezes, de reação. Mas se você perguntar, você quer deixar esse sofrimento físico e partir dessa vida, certamente essa pessoa dirá: não, eu não quero morrer, porque o homem não foi feito para morrer. O homem foi criado para viver e viver eternamente. Não simplesmente aqui nessa terra, mas viver a eternidade com Deus. Esse foi o propósito de Deus na criação. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou a Eva, foi para viver com Ele um relacionamento de amor por todo o tempo, por toda a eternidade, para que nunca cessasse este momento. Mas o pecado separou o homem de Deus. Foi necessário Jesus nascer, foi necessário Jesus morrer, pagar um preço, e agora cabe a cada um de nós escolhermos. Nós podemos dizer sim para o Senhor, ou podemos também responder não para o Senhor. E qual será a sua resposta nesse dia? O que você irá responder para Deus, entendendo que Deus te ama de uma forma tão profunda, uma forma que jamais a mente humana estará entendendo a altura, a largura, a profundidade desse amor. É um amor incomparável, é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor que tudo faz, tudo entrega por algo que Ele deseja, que é a nossa intimidade, que é a intimidade conosco. E é para isso que o Senhor te trouxe aqui esta noite, e é para isso que você está ouvindo esta mensagem. É para você entender que você foi criado para dar certo. Você foi criado para que tudo de bom aconteça na sua vida. O homem foi criado para habitar na presença de Deus. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Os céus foi criado para o homem. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu vos teria dito: